Bom dia, amiguinhos! Agora no horário de Brasília 11h15 e viemos hoje através desse maravilhoso veículo das internet para falar de um assunto maravilhoso. Bom dia, meu amigo Mauri! Não se aveste, tudo bem com você? Porque hoje chegou até mim um artigo do Gizmodo Brasil, publicado no dia 6 de março, que leva o título "Resta apenas uma blockbuster aberta em todo o mundo". E esse artigo ele fala exatamente sobre isso, que a Blockbuster chegou a ter no mundo 9.000 lojas e hoje existe apenas uma. E aí nós nos perguntamos, mas o que aconteceu com a Blockbuster? O que aconteceu para que ela se esvaísse de todo mundo dessa forma? E isso me trouxe uma reflexão muito reflexiva, porque dentro do próprio artigo eles mencionam algumas questões em relação a isso. E uma delas foi que os próprios donos das lojas Blockbuster se intrigavam porque muitas pessoas continuavam indo às lojas e dizendo que não queriam o fim das lojas e falando, não, vocês não podem fechar as lojas, e porque existia ainda uma legião de pessoas que consumia esse conteúdo, que gostava de ir às lojas e fazia daquilo uma comunidade de pessoas que eram aficionadas por cinema e que gostavam principalmente de ir até a loja da Blockbuster para falar de cinema e para falar sobre os filmes e para falar com os funcionários que eram cinéfilos e queriam saber cada vez mais sobre os filmes. Eu me lembro muito bem da locadora que existia na rua da minha casa, a famosa Canal 1, com o Paulo, que lá residia e que assistia milhares de filmes, e a gente sempre comentava sobre os filmes que chegavam, né? E acho que todo mundo passou um pouco por esse momento, por isso em algum momento da sua vida. Hoje em dia já teve vários outros comércios lá que nenhum foi de tamanha relevância como a Canal 1 na maravilhosa Casa Verde, na zona norte de São Paulo. E dentro desse artigo do Gizmodo ficou eu vou até colocar o link aí, porque me trouxe uma reflexão muito grande, porque eles mesmos falam disso, né, dessa relação que o lugar tem com as pessoas que estavam passando por ali. E isso efetivamente... Fala, Rix, tudo bem? Estamos aqui, menino lobo aqui na selva, e isso me trouxe essa reflexão de por que a gente não pegou esse ponto que eles mesmos já comentavam sobre a formação daquela comunidade que estava gerando ali dentro das locadoras de todo o Brasil. E eu, trabalhando muito essa questão de formação de comunidades, de como mudar o nicho de negócio, até um questionamento que eu estava levantando hoje aqui com uma outra pessoa, né? Como os negócios têm essa tendência a se estabilizarem, né? Tudo que um negócio quer é chegar até um certo ponto, e a partir do momento que ele chega até esse ponto, ele para, né? Ele para de fazer tudo, porque ele chegou ali onde ele já queria. Então não tem mais o que fazer. E é aí que morre o negócio, porque ele para de repensar como que ele vai fazer o negócio dele progredir. E aí você tem um grande exemplo que todo mundo conhece da Kodak, né? A Kodak, que era gigante, dominava o mercado de fotografia e simplesmente parou no tempo, porque parou de olhar para o que vinha emergindo da tecnologia, etc. E é isso que todas as empresas hoje deveriam ter, né? A área que vai matar o próprio negócio, né? A área que fica ali pesquisando como que o próprio negócio da empresa vai morrer. E eu tenho certeza que se a Blockbuster tivesse uma área dessa, que hoje em dia todas as empresas chamam de área de inovação, ela não teria tido esse fim trágico que está tendo hoje em dia, que ela ainda tentou no fim da sua existência ali colocar um sistema de
de aluguel ilimitado, que você podia pegar quantos filmes quisesse, mas já não era o que engajava novamente as pessoas, porque todo mundo já tinha migrado para o Netflix. Mas a minha opinião, vendo tudo isso, é que faltou exatamente esse feeling de entender qual que era a necessidade do mercado que estava sendo explorada naquele momento. E que, lendo o próprio artigo, já fica muito claro, que é a formação de comunidade. E eu bato muito nessa tecla da formação de comunidade, tanto com o meu projeto de comunidade sustentável, do estudo que eu fui fazer na minha viagem do ano passado sobre formação de comunidades, principalmente dentro de espaços de coworking e em comunidades de cultivo de orgânicos, da força que a comunidade tem. Um outro dia a gente teve uma apresentação aqui de algumas pessoas falando sobre da rede global de ecovilas, falando sobre esse assunto de geração de comunidades e principalmente de como a formação de comunidades ela propicia a tomada de... Fala, Danilo, beleza? Pode ser que esteja um pouco ruim a conexão, mas no final o vídeo fica todo disponível na perfeição, então agradeço a compreensão. E voltando, a força que a formação da comunidade tem, né? Porque pensar nisso assim, bom, como que a gente faz para acabar com o nosso negócio, né? O que vai matar o nosso negócio e como a gente partir disso para reconstruir esse negócio. Isso é uma tomada de riscos. E é muito difícil hoje dentro de qualquer organização você tomar risco, porque todo mundo quer que você faça o básico, ninguém quer tomar risco. Por quê? Porque ninguém quer assumir o risco. Assumir o risco é uma dificuldade para todas as pessoas, porque ninguém quer assumir o risco e muito menos assumir o risco sozinho. E aí uma das coisas que a gente chegou dentro desse vídeo que a gente estava assistindo era que num processo de tomada de risco, quando você tem pessoas assumindo esse risco com você, quando você consegue juntar uma comunidade para assumir esse risco coletivamente, no fim das contas, se alguém for mandado embora, você pelo menos construiu uma comunidade. E em todo movimento que se cria, onde se assume um risco, você engaja pessoas para trabalhar aquilo. Então é meio que, se tudo der errado, a gente formou uma comunidade de pessoas que tentaram e acreditaram que aquilo podia dar certo. E é isso que falta na maioria das empresas e faltou no caso da Blockbuster. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu penso e que faz muito sentido no contexto que eu penso de engajamento de pessoas, né? Que hoje as marcas têm uma grande dificuldade de engajar as pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas, elas querem ver benefício, né? As pessoas só fazem as coisas e só se engajam com as coisas quando elas veem efetivamente um benefício claro naquilo. Uma pessoa só consome uma notícia se ela vê um benefício que aquilo vai informar ela. A pessoa só compra um produto se ela vê que aquele produto vai endereçar uma necessidade dela. A pessoa só come alguma coisa se aquilo for trazer um benefício para ela. A pessoa só vai até um evento se aquilo for trazer um benefício para ela. E aí a Blockbuster parou de olhar para isso. Porque vamos voltar lá, o que estava acontecendo nesse momento, né? Quando a Blockbuster começou esse processo de perder a sua identidade, era quando o YouTube estava muito popularizado e o hábito de ir até as locadoras estava caindo em desuso. Mas o que efetivamente era o maior benefício de ir até a locadora? É exatamente isso que foi comentado na reportagem, né? De você estar interagindo com as pessoas que estão ali dentro da locadora, você interagindo com o dono da locadora e recebendo sugestões dos melhores filmes, que é uma coisa muito difícil hoje em dia. Quem nunca viu ou nunca postou no seu próprio feed do Facebook? Aí, galera, quem tem recomendação de séries ou filmes? E é isso que acontece, a gente não tem uma recomendação, a gente não tem uma curadoria do conteúdo. E é isso que era o maior poder da locadora e isso foi perdido. A curadoria do conteúdo para ser assistido. E aí, eu pensando nisso, pensei qual que seria a melhor forma, uma das formas de manter esse engajamento. Poxa, se as pessoas vão até a locadora em busca da curadoria de um conteúdo sobre filmes, e independente disso, elas vão alugar um filme ou assistir o filme em casa,
Isso é uma coisa que o próprio Netflix pode fazer, porque ele pode criar espaços, né? E aí, entenda-se as lojas da Blockbuster, de compartilhamento de filmes, de compartilhamento de informações e de curadoria com... Boa, Danilo! Vamos passar por essa parte da área da música também, que tem muita relação. E aí, o que a Blockbuster podia ter feito? Ter transformado o espaço das lojas da Blockbuster em espaços de comunicação e de curadoria de conteúdo. E como ela poderia fazer isso? Engajando pessoas que têm uma relevância grande no mercado dos filmes, e entenda-se relevância por pessoas que falam ou leem ou se informam muito sobre esse tema, não simplesmente pessoas famosas. E sim pessoas que têm um anseio, que têm um engajamento genuíno em cima disso, né? E isso me dá um gancho para falar do The Chasm, que é um tema que eu já pensei em fazer uma live, vou ter que voltar nesse tema novamente. Porque essas pessoas, elas têm o poder de engajar outras pessoas dentro daquele tema. Por quê? Porque elas têm um interesse genuíno. É diferente de você falar, por exemplo, com um influenciador, que ele está falando de um determinado assunto, ou de um determinado produto, ou de um determinado tema, que ele está sendo pago para isso. Diferente do cinéfilo. Aquela pessoa que vai assistir a pré-estreia, que vai atrás de todos os filmes, que vai atrás de saber as melhores resenhas, os melhores comentários, quantas estrelas tem cada filme. E isso é uma comunidade gigantesca de pessoas, se você for pensar. E aí, por que não trazer essas pessoas para dentro da loja da Blockbuster? Imagina a Blockbuster promovendo eventos para falar dos filmes, para promover a pré-estreia, o lançamento dos filmes dentro da Blockbuster. E isso pode agora se transferir para o Netflix. Por que não gerenciar essa comunidade, engajar essas pessoas, como? Trazendo engajamento e benefício para as pessoas, né? As pessoas vendo benefício nisso. Então, poxa, quão legal seria você receber um convite para falar sobre uma determinada série que você assistiu ou reassistiu no seu Netflix várias vezes. Olha o salsicha aí, Henrique Serra, gostador de salsicha. E quão legal seria você ser convidado. Olha, detectamos aqui que você, por exemplo, Henrique Serra, detectamos aqui que você assistiu Gossip Girls continuamente 8 vezes a mesma temporada. Por isso, identificamos aqui que você é uma pessoa que entende muito sobre Gossip Girls. Então a gente quer te convidar para vir até o espaço Netflix falar sobre Gossip Girls com outras pessoas que têm muito interesse em ter essa curadoria sobre esse conteúdo. Então, convidar pessoas que começaram a assistir, o Netflix já tem todos esses dados, claro, de quem mais assiste isso e de quem mais se engaja com o conteúdo, quem assistiu mais filmes sobre as atrizes do Gossip Girl, e juntar todo esse conteúdo, cruzar simplesmente essas informações com os usuários e trazer isso para o mundo offline. Isso, a Blockbuster, de certa forma, tinha a faca e o queijo, porque eles têm todo o banco de dados. Isso é uma coisa foda. O que a Blockbuster vai fazer com o banco de dados dos filmes que todas as pessoas assistiram? Porque eles sabem todas as fitas que todos os clientes da Blockbuster do mundo, todos os clientes dessas 9.000 lojas assistiram durante todos os anos de operação da Blockbuster. E esses dados aí? Quem é que vai trabalhar esses dados e entender quem são os maiores cinéfilos do mundo? As pessoas que mais entendem e que mais assistiram conteúdo, né? Mais entendem é relativo, né? O Danilo até falou, a credibilidade agora é quantitativa e não qualitativa por conta dos views. E isso vai exatamente ao encontro disso. Não é porque a pessoa assistiu todos os filmes que ela tem exatamente o melhor conhecimento sobre isso. Mas já é um filtro. E na falta de melhor informação, essa informação já é super válida, né? Eu penso muito nisso, né? De como a gente classificar o conteúdo que a gente consome, que a gente lê, e da mesma forma o que a gente assiste, né? Porque não tem como dizer que uma pessoa que assistiu 5.000 filmes falar que ela não entende do que ela tá falando. E é dar poder para esse tipo de pessoa, né? Quem não gostaria, voltando nisso, né? Quem não gostaria de ser convidado
para falar sobre um determinado tema, porque o Netflix identificou que você é uma das pessoas que mais assistiu e se engajou com aquela determinada série ou com aquele determinado ator específico. Então, imagina que você é convidado... Olha o dado como vem. Aí a gente pensa assim, poxa, mas quando que a gente faria esse encontro então? Porque a gente pode fazer uma noite do Nicolas Cage, por exemplo. Ah, como será que a gente faz isso? Plim! A gente faz isso simplesmente fazendo uma simples busca que, obviamente, o Netflix faz do lado deles sobre quais são as pessoas que mais assistiram filmes do Nicolas Cage. Primeiro, faz o top 20 e de pessoas que são tem uma alta probabilidade de assistir filmes do Nicolas Cage. Então a gente pega esse top 10 de pessoas que assistiram para ser os speakers, por assim dizer. E essa grande massa de pessoas que tem uma alta probabilidade a gostar de filmes do Nicolas Cage porque elas gostaram de outro, que seja um algoritmo muito fácil, e convidar essas pessoas para esse evento. E pensando assim, qual é o melhor horário para fazer isso? Obviamente que é o momento que as pessoas param para assistir esse filme. Ou não, porque esse pode ser o momento que elas querem estar em casa assistindo o filme e não na rua. Então esse pode já recruzar esse algoritmo, pegar essa informação e falar assim, qual que é o momento que as pessoas não assistem? Ou seja, que elas estão na rua e não estão em casa. Então pode ser um momento que elas vão querer ver filme ou que elas estão em casa ou que não estão. Ou seja, está tudo escrito nos dados. E isso a gente pode cruzar novamente com os dados da Blockbuster para entender quais são os hábitos de aluguel de filmes dessas pessoas e criar todo esse engajamento. Ou seja, já temos aqui muitos minutos. Vamos agora fazer lives curtas e objetivas. E vamos para o resumo. Blockbuster tinha 9.000 lojas, agora tem uma em Bend, no estado de Oregon. Uma cidade maravilhosa, todo mundo deveria conhecer. Também é uma cidade que tem uma loja maravilhosa da Nike, que foi fundada no estado de Oregon. E essa loja ainda está lá. E ela é praticamente uma loja de souvenir que vende até a própria cerveja. E a Blockbuster perdeu a oportunidade de transformar todas as suas 9.000 lojas em pontos de engajamento da comunidade de cinéfilos. Ela perdeu a oportunidade de ter a massa de pessoas que mais consome filmes no mundo inteiro indo até as lojas da Blockbuster para falar sobre filmes. Para falar sobre filmes e para escutar sobre filmes. Blockbuster, você perdeu a sua oportunidade. Eu estou te dizendo que você poderia ter feito isso. Mas, Netflix, você ainda pode fazer isso. YouTube, você ainda pode fazer isso. Porque pessoas consumindo conteúdo de todos os tipos, dos mais variados assuntos, a gente tem a todo momento. Agora, pontos de encontro presenciais e offline para falar desses assuntos é o que tem pouco. A gente vê aí milhares de eventos acontecendo para falar de eventos específicos e são coisas extremamente interessantes. E hoje em dia a gente tem muita gente que sabe muita coisa e que não está transmitindo esse conhecimento maravilhoso. Das pequenas crianças até as pessoas mais velhas, os mais sábios do nosso mundo. Eles estão se sentindo desinformados, mesmo sendo as pessoas mais sábias do mundo. Precisamos de mais lugares para as pessoas transmitirem e absorverem o conhecimento com um grande nível de curadoria. E é isso que o poder da formação das comunidades pode trazer. Vamos disseminar o que sabemos, o que consumimos, o que lemos, porque sempre terá uma pessoa ansiosa por conhecimento, porque todos os dias uma criança nasce e um jovem faz 18 anos e está ansioso por informação e conhecimento. Esta foi mais uma maravilhosa live direto da praia
The Jungle. E aguarde. Este conteúdo será transcrito, será disponível em vídeo, em áudio e em texto, para que possa ser consumido e indexado por todas as pessoas na formação da nossa comunidade, da comunidade que vai mudar o mundo. E nos próximos capítulos falaremos do The Chasm, o fenômeno de como manter o engajamento de marcas e pessoas. E número 2, os super aplicativos. Vou dar uma pincelada de como o WeChat mudou completamente o mercado da China, como a Magazine Luiza está querendo fazer isso e como é o meu projeto de super aplicativo. Manter o engajamento de grandes comunidades e de pessoas que têm conhecimento para propagar, para receber e para transmitir. Estamos aí! Hoje é mais um dia na Terra de Maravilha. Tamo junto, é nóis. Um beijinho pra você, pro filhinho, pro cachorrinho, pro papai. São 20 minutos de live. Estamos melhorando muito isso, porque essas lives muito loucas, muitas vezes elas tomam muito tempo, mas agora não. Elas serão curtas, objetivas e tamo junto. Blow!